Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com muita alegria e muita satisfação que eu quero, através desse vídeo, compartilhar aí com você a leitura do primeiro capítulo do livro de Deuteronômio. Isso mesmo, primeiro capítulo do livro de Deuteronômio. Então eu quero convidar você, vamos aí fazer a leitura e degustar da palavra de Deus, mas antes quero fazer um convite. Se inscreva aí no meu canal e juntos eu e você podemos proclamar o Evangelho, fazendo com que a palavra de Deus alcance o número maior de pessoas. Basta você se inscrever aí, dar um like, não se esqueça também de acionar o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você será acionado. Amém? Vamos juntos? Vamos ler a palavra de Deus? Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Araba, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labá, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se foi de Horebe a Cades-Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano do primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isto foi depois que ele derrotou Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avance para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Araba, nas montanhas de Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês, ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. O que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei como chefes de 1000 e de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos juízes de vocês: atentam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os compatriotas, como também entre os israelitas e estrangeiros. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois
conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, o qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, Senhor, o seu Deus põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanime. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que ninguém nos indique por qual caminho subiremos e às quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês. Lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região
montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Sei até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cades-Barneia, onde permaneceram muito tempo. Aleluia! Então vocês ficaram em Cades-Barneia, onde permaneceram por muito tempo. Aleluia! Bênção de Deus, que belíssimo capítulo, que coisa gostosa, que coisa boa para se ler, para entender a história do povo de Israel. Esse capítulo tem 46 versículos e nós podemos dividi-lo em 6 partes. Do versículo 1 ao versículo 8, o primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Do versículo 9 ao 18, a nomeação de auxiliares. Do versículo 12 ao 25, 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Do versículos 26 ao 33, o relato dos espias recebidos com incredulidade. E do versículo 34 ao 40, o castigo de Deus. E do versículo 41 ao 46, o povo derrotado em Ormá. Queridos, bênção de Deus, coisa gostosa. Nós vamos entender aqui um pouquinho o significado desse capítulo, né, de Deuteronômio capítulo 1. Ou seja, Deuteronômio capítulo 1, ele vai relatar os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, a leste do Rio Jordão, em estilo semelhante aos dos documentos dos tratados antigos. Deuteronômio, ele começa recordando tudo que o Senhor, o Deus do pacto de Israel, fez por seu povo. Certamente isso lembra de seus atos graciosos em favor deles e exige deles uma resposta adequada de lealdade à aliança. E termina com o resumo dos eventos registrados com mais detalhes em Números capítulo 10, versículo 11 e também o capítulo 32, versículos 42. Bem, foram apenas 11 dias de viagem do Monte Sinai, até Cades-Barneia. E quase o mesmo tempo de Cades às planícies de Moabe, aonde estavam agora as pessoas, mas levaram 40 anos para chegar lá. Dessa forma, Moisés começou a relatar suas lembranças da jornada, lembrando ao povo que a possessão vindoura de Canaã era unicamente por causa da graça de Deus, não por causa de qualquer virtude deles. Nós vimos isso, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao 18. Somente pela misericórdia de Deus eles se tornaram um povo forte e contente que desfrutou da bênção rara entre raças antigas de um governo justo, imparcial e humanitário. Deuteronômio capítulo 9, capítulo 1, do versículo 9 ao 18. Eles teriam mais uma prova da bondade infalível de Deus quando vissem a rica terra que Deus lhe estava dando no Monte Sinai. Deus cuidou deles durante toda a longa e cansativa jornada do Monte Sinai, Horebe, carregando-os como um pai carrega seu filho mais novo que está cansado demais para andar. No entanto, eles reclamaram contra Deus, e se recusaram a ir com ele para a terra que ele escolhera para eles. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19 a 33. A constante teimosia do povo era a razão pela qual eles não tinham permissão para entrar em Canaã. Mais do que isso,
foi a causa de Moisés não ser, foi a causa de Moisés não ser permitido, né? Não ser aceito. Ele perdeu a paciência com eles e, ao fazê-lo, trouxe sobre si o castigo de Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34 ao 40. E também em Números capítulo 20, versículo 2 ao 13. Ainda teimoso e desobediente, as pessoas que não entrariam em Canaã com Deus tentaram conquistar o país sem ele. Não surpreendentemente, eles foram derrotados e levados de volta ao deserto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao Deuteronômio capítulo 1, versículo 41 ao 46. E, por fim, ao concluir a jornada por esse capítulo, né, por esse capítulo 1, nós percebemos que esse capítulo é mais do que uma narrativa antiga. É um guia antemporal para a compreensão da espiritualidade, da conduta humana, que as lições aprendidas continuem a iluminar nossos caminhos nos dias de hoje. Amém? Bênção de Deus. Então, nós também podemos ver aqui essas aplicações, né, desse capítulo nos dias de hoje, né, refletindo sobre a jornada pessoal, confiando nas promessas divinas, buscando justiça e distribuindo autoridade de maneira justa em suas intenções cotidianas. Amém? Bênção de Deus. Então fica aí a leitura do capítulo 1 de Deuteronômio, com um breve relato para que você possa compreender um pouquinho mais. Um grande abraço, um grande beijo em seu coração desse que vos fala, Pastor Geraldo Mangela, e até o próximo vídeo, querendo Deus, onde eu estarei lendo e tecendo alguns comentários de Deuteronômio, capítulo 2. Vamos pegar firme aí na leitura desse belíssimo livro, o último livro do Pentateuco, amém? E vamos aprender muito, porque Deus tem muito a nos ensinar através da sua palavra. Bye, 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 tchau, tchau, e até o próximo vídeo, querendo Deus.